Que diferença que faz na vida da gente quando nós nos encontramos com Jesus, não é verdade? Quando você permite que o Espírito Santo conduza você à compreensão da Palavra de Deus, e na Palavra de Deus você descobre, você chega à constatação maravilhosa de que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, o ungido, o Messias, o prometido, o escolhido. Oh, como é bom! Como é bom quando a gente tem essa experiência de encontro com o Senhor Jesus Cristo. De acordo com essa música aí do quarteto, mesmo que o céu não tenha chegado ainda, mesmo que nós estejamos vivendo nesse mundo de tantos problemas e aflições, quando a gente tem uma experiência real de encontro com Cristo e cumpre-se aquilo que Jesus disse, o milagre do novo nascimento em nossa vida, e passamos a andar pela fé com Cristo, as coisas mudam demais. Deus nos dá uma nova perspectiva, uma nova compreensão da vida, a gente passa a ver a vida com os olhos de Deus, e como isso é maravilhoso. Por isso que a música diz, o céu é Jesus. Se você tem Jesus, você já está vivendo um pouquinho do céu. E acredite, o melhor do céu, o melhor da vida eterna, será exatamente o fato de que nós conviveremos com nosso Senhor Jesus Cristo. E mais do que conviver com Ele, nós vamos ficar parecidos com Ele. Nós teremos um corpo novo, perfeito e glorificado. E nós teremos o nosso caráter restaurado. Nós teremos uma nova natureza, novos propósitos, novas intenções, novas inclinações. Oh, louvado seja o Senhor! Que Deus nos abençoe. Que você e eu, nós todos, sigamos unidos a Jesus pela fé, até o dia quando nós estaremos literalmente e pessoalmente com Ele. Que o Senhor continue renovando a sua fé e a sua esperança. Nós vamos agora para o intervalo, e você sabe, o intervalo é ligeiro, e logo depois eu volto para nós pensarmos um pouquinho no valor e na importância das nossas palavras. Oh, esse é um assunto muito necessário para você, viu? E para mim também, para nós todos. Fica aí que eu já volto. Quem vive falando mal dos outros para você, fala mal de você para os outros. Nossas palavras testificam do poder da palavra de Deus. Nós precisamos permanecer na palavra de Cristo. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvia. É hora de juntos estudarmos e refletirmos na palavra do Senhor, na Santa Bíblia. E eu fico sempre feliz porque sei que nessa hora posso contar com a presença de milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, gente das mais diferentes denominações religiosas e mesmo pessoas que não estão assim ligadas a nenhuma comunidade religiosa, mas ainda assim são pessoas tementes a Deus, com o coração aberto para o Senhor. Isso para mim é um grande privilégio. Deus abençoe você. Você que é católico, apostólico, romano, você que é batista, adventista, assembleano, você que é da igreja presbiteriana, da igreja metodista, do evangelho quadrangular, da igreja universal, da igreja internacional da graça. Eu não sei qual é a sua igreja, há tantas igrejas, há tantas denominações cristãs. Seja qual for a sua comunidade religiosa, Deus lhe abençoe e abençoe os seus irmãos em Cristo. E você que talvez não seja nem cristão,
mas nos dá o prazer de assistir à TV Novo Tempo, de estar agora vendo, acompanhando o programa A Voz da Profecia. Que o Pai Celestial também abrace nesta hora você e dê paz, alegria e esperança ao seu coração e lhe dê compreensão da sua santa palavra. Vamos orar juntos? Pai querido, humildemente nessa hora, Senhor, eu te peço por tua graça, usa-me, Senhor, para que tua palavra seja clara e alcance o coração de cada um de nós, renovando a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Eu oro com gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a mensagem de hoje pensando no poder da palavra de Deus. Vamos aos Salmos, Salmo 33. Já vou aqui abrindo a minha Bíblia no Salmo 33. Vou ler os versos 6 e 9. No verso 6 está escrito assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. E agora no verso 9: pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O salmista diz que os céus, pela palavra de Deus, se fizeram, pelo sopro da sua boca, o exército deles, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Aqui o salmista está louvando a Deus, ao Deus Criador, e ele revela a sua confiança na narrativa do Gênesis. Lembra das primeiras palavras da Bíblia? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E na sequência é dito assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E na continuidade do texto bíblico, a gente vê que tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Do começo ao fim das Escrituras Sagradas, seus autores revelam sua confiança no extraordinário poder da palavra proferida por Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 13, está escrito assim: pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Significa que Deus ele não dependeu de matéria pré-existente. Tudo foi feito a partir do nada. O nosso Deus, ele tem o poder de materializar sua palavra, transmitindo então vida às criaturas que são formadas por ele. No profeta Isaías capítulo 55, versos 10 e 11, Deus diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem primeiro regarem a terra, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, ou seja, o que eu desejo, e prosperará naquilo para que a designei. Você ouviu bem? Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, fará o que eu desejo, vai prosperar naquilo para que eu a designei. É por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4, verso 12, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu gosto dessa declaração: a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e está escrito assim: é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a bendita e poderosa palavra do nosso maravilhoso Deus. Mas, e quanto a nós? Quanto às nossas palavras?
Será que há poder também nas palavras dos seres humanos? Há poder na palavra que eu digo, nas palavras que você profere? O que a Bíblia diz a respeito disso? Eu acho que um bom começo para essa reflexão quanto ao poder das nossas palavras, um bom início para essa reflexão está aqui no livro de Provérbios. Vamos à sabedoria? Provérbios capítulo 12. Primeiramente no verso 18. Provérbios 12, 18 está escrito assim: palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Veja, palavras precipitadas. Numa outra versão diz assim, as palavras dos tagarelas, daqueles que falam demais, falam mais do que deviam, falam sem pensar. As palavras precipitadas são como pontas de espada, palavras que ferem, que machucam, palavras que fazem mal. As palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Enquanto as palavras precipitadas elas ferem e machucam, as palavras dos sábios elas são como remédio, porque elas curam, porque elas saram, elas consolam, elas constroem, enquanto as palavras precipitadas destroem. Aqui mesmo pertinho, Provérbios 18, agora no verso 21. Na minha Bíblia está assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Impressionante isso, não é? A morte e a vida estão no poder da língua, ou no poder da palavra. Quem bem a utiliza, come do seu fruto, ou seja, o fruto é doce. As consequências dessa boa palavra, da palavra bendita, da palavra certa, as consequências são boas. Mas se você utilizar mal a palavra, diz o texto bíblico, você certamente colherá um fruto amargo. A consequência será ruim. Aqui mesmo no capítulo 20 agora, no verso 19, está escrito assim: o mexeriqueiro revela os segredos, portanto não se meta com quem fala demais. O mexeriqueiro é a mesma coisa que fofoqueiro. Você conhece algum fofoqueiro? Não precisa responder, só. E nem olhe para os lados. Só pense. Conhece algum fofoqueiro? Ou alguma fofoqueira? Porque assim como tem homem fofoqueiro, tem mulher fofoqueira também, não é? Essa questão de ser fofoqueiro ou fofoqueira não depende de ser homem ou de ser mulher. Em ambos os sexos tem gente que faz isso. O mexeriqueiro ou fofoqueiro revela os segredos. Uma pessoa que fala muito, tagarela, fala demais, fala o que não deve, uma pessoa precipitada. E o que está escrito é, portanto, não se meta com quem fala demais. Não se meta com quem fala demais. Fique longe. Cuidado com fofoqueiro, com fofoqueira, com gente que vive criticando, ou então bajulando, adulando. Você sabe que geralmente o bajulador é uma pessoa insegura, interesseira, além de falsa. Cuidado com fofoqueiro, com crítico, com bajulador, com maldizente. Maldizente é o que fica falando mal dos outros. E olha, não se engane, quem vive falando mal dos outros para você, fala mal de você para os outros. Oh, isso é certo. Vou repetir. Quem vive falando mal dos outros para você, fala mal de você para os outros.
Sabe que na experiência assim com a igreja, e eu já trabalhei por muitos anos cuidando de igreja, né, sendo realmente um pastor ali de igreja, e o que eu sempre fiz com muito prazer e farei de novo se for necessário, porque é um privilégio cuidar da igreja. E eu já aprendi muitas coisas na experiência com a igreja, e uma delas é assim: quando chega um novo pastor e alguém vem falar mal do pastor anterior para o novo pastor, é bom que o novo pastor saiba que quando ele sair, essa mesma pessoa falará mal dele para o próximo. Entendeu? É simples assim. Você que é pastor e está me assistindo aí agora, você que é um líder religioso, quando você chegar para cuidar de uma nova congregação e alguém se aproximar para falar mal do pastor anterior, tenha certeza, quando você for embora, essa mesma pessoa falará mal de você para o próximo, para aquele que substituir você. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com gente que conversa demais. É impressionante como a crítica engana, ilude e vicia. Sabe por quê? A questão é que a crítica dá àquele que é crítico uma falsa sensação de superioridade. A tendência do crítico é pensar assim: eu vejo o que ele não vê, eu sei o que ele não sabe, eu posso fazer melhor. A crítica dá ao ser humano essa falsa sensação de superioridade. Será que eu estou falando agora para alguém que é crítico, que é fofoqueiro ou fofoqueira? Essa é uma pergunta boba, não é? Até porque um verdadeiro fofoqueiro, uma verdadeira fofoqueira, nunca admite que é. Eu me lembro uma vez que um pastor amigo meu pregou numa das minhas igrejas, e ele contou uma história que achei muito curiosa. Ele disse que quando era pastor de uma determinada congregação, e ele ainda era um pastor jovem, ele tinha na sua igreja ali algumas pessoas que tinham essa fraqueza, falavam mais do que devia. Algumas irmãs que eram assim muito fofoqueiras, e ele estava preocupado com isso. E um dia ele preparou um sermão exatamente com base nesse aspecto, a importância das nossas palavras, a responsabilidade que a gente precisa ter ao falar, porque nossas palavras podem construir ou destruir. Nossas palavras podem ser, como diz aqui no livro de Provérbios, elas podem ser como uma espada que fere, ou então como um remédio que cura. E por conta dessas irmãs que tinham essa dificuldade, ele preparou um sermão bem feito, bem bíblico, e foi pregar. E no dia quando ele se levantou para pregar e olhou o seu auditório, ele percebeu que a irmã que era o centro de todo o problema, a fofoqueira principal, a chefona, ele notou que ela estava lá e ele pensou: como é que ela vai reagir ao meu sermão? E ele pregou com entusiasmo, falou tudo o que precisava falar, apresentou o que a Bíblia diz a respeito, chamou a igreja na responsabilidade em relação a essa questão da importância do que nós falamos, da nossa responsabilidade ao falar. E ele foi pregando e observava de longe assim a reação da irmã que estava lá, passiva, tranquila, ouvindo tudo. Quando terminou o sermão, ele foi lá se despedir dos irmãos junto à porta da igreja, como normalmente os pregadores fazem. E ele foi cumprimentando todos e ele viu que estava se aproximando a irmã, que era a fofoqueira principal, conhecida por todos. E ele pensou assim: será o que ela vai dizer para mim? Vai estar de cara fechada, vai estar brava? E aí quando ele estendeu a mão para cumprimentá-la, ela o cumprimentou e disse: pastor, muito obrigado por essa importante mensagem. E ele pensou: que bom que a mensagem alcançou a irmã e ela compreendeu. E aí quando ela já ia saindo, ela se voltou e aproximou mais próxima assim do ouvido dele e disse assim: pastor, é uma pena que quem precisava ouvir não veio hoje. Uau! É uma pena que quem precisava ouvir não veio hoje. Geralmente é assim, o fofoqueiro, a fofoqueira não reconhece que tem sido fraco ou tem sido fraca nesse sentido. Pena que quem precisava ouvir não veio hoje.
Sem dúvida alguma, nossas palavras, elas têm o poder para o bem ou para o mal, para levantar ou para derrubar, para construir ou para destruir. Nossas palavras testificam do poder da palavra de Deus. Veja só, mais do que influenciar os que estão ao nosso redor, para o bem ou para o mal, mais do que beneficiá-los ou prejudicá-los. Lembre-se disso, nossas palavras também testificam ou não do poder da palavra de Deus em nossa vida. E nossas palavras revelam nossa verdadeira condição espiritual. São conhecidas as palavras de Jesus, quando Cristo disse assim aos judeus que haviam crido nele. Jesus disse assim: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versos 31 e 32. Se vocês permanecerem, disse Cristo, na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertá-los. Quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? O que permanece na sua palavra. O que se apega aos seus ensinos e procura segui-los. Essa pessoa é levada ao conhecimento da verdade, que é o próprio Cristo, e torna-se livre do pecado. E Jesus segue dizendo, eu vou ler para você aqui, Evangelho escrito por João, no capítulo 8, eu mencionei os versos 31 e 32, agora eu leio os versos 33 e 34, está escrito assim, Jesus respondeu, aliás, no 33, eles responderam, depois que Jesus Cristo disse que eles conheceriam a verdade e que a verdade os libertaria, então está escrito assim, eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Vocês serão livres. Se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Então os judeus que estavam ali reunidos disseram, mas como você disse que seremos livres se nós nunca fomos escravos de ninguém? Claro que aí eles não estavam sendo verdadeiros, porque foram escravos sim, estavam ali naquele momento sendo dominados e subjugados pelo poder romano, e os israelitas já tinham sido escravos no Egito, já tinham sido vencidos pelos assírios, pelos babilônios, enfim, passaram por muitas adversidades. Eles não estavam sendo sinceros quando disseram, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Mas Cristo não está se referindo a esse tipo de escravidão. Jesus disse, em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Uma vida livre do pecado, um cristão que vive em santidade, esse sim testifica do poder da palavra de Deus. E um dos sinais de uma vida santificada, além de muitos outros, é visto em nossas palavras. Porque o que você diz revela o que você tem no coração. Não foi isso que Jesus falou e a gente sabe tão bem? Mateus 10:34, Jesus diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós falamos o que nós pensamos, falamos o que acreditamos, nós falamos o que nos move, o que nos motiva, o que nos interessa. Nós falamos aquilo que nós queremos e que nós buscamos. Portanto, nossas palavras mostram se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, se nós permanecemos na sua palavra, se nós conhecemos a verdade, se nós estamos verdadeiramente livres do pecado ou não. Eu considero muito forte a advertência que Tiago faz
no capítulo 1, verso 26 do seu livro, quando ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Palavras fortes. Se alguém supõe ser religioso, se imagina que é uma pessoa religiosa, porém não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. É como se Tiago dissesse assim: se você pensa que é discípulo de Cristo, mas não refreia a sua língua, sua religião é vã, é sem valor. Se você não põe freio, não controla, não domina a sua língua, a sua religião é vã, sua religião não tem valor nenhum. Por outro lado, na própria carta de Tiago, no capítulo 3, verso 1, ele diz assim: se alguém não tropeça no falar, é indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Aquele que não refreia a sua língua, não põe freio na sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Mas aquele que consegue controlar a sua própria língua, esse é um homem perfeito, é um indivíduo perfeito, ou seja, é uma pessoa madura, capaz de refrear ou de controlar todo o seu corpo. Diante de tudo o que nós já refletimos aqui hoje, o que você e eu devemos fazer? Eu não tenho dúvida, nós precisamos permanecer na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a conhecer, compreender e praticar tudo que nós aprendemos com Cristo, porque Jesus é a palavra viva. Jesus é aquele que, sendo Deus, se fez homem e veio habitar entre nós. Jesus é o Verbo, usando a expressão de João no capítulo 1 do seu Evangelho. Jesus é o Verbo ou a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a verdade. Foi isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é quem nos liberta. João 8,36, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nele é que nós devemos permanecer. O próprio Cristo também disse: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, estejam em mim, eu estarei em vocês. Como o ramo de si mesmo não pode produzir se não estiver ligado à videira, assim também vocês sem mim nada podem fazer. Se nós permanecermos em Cristo, então nós seremos transformados pelo seu poder, e nossas palavras revelarão quem nós somos em Cristo. Nós teremos palavras sábias, palavras que abençoam nossos semelhantes e que glorificam o nome do Senhor. Eu preciso ler esse texto que tenho aqui já marcado na minha Bíblia. Um conselho precioso do apóstolo Paulo, que está na Carta aos Efésios, capítulo 4, no verso 29, está escrito assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da boca de vocês, diz Paulo, nenhuma palavra suja. Numa outra versão, numa versão mais tradicional, diz assim: nenhuma palavra torpe ou torpe. Significa palavra podre, imprópria para uso. Nenhuma palavra sem valor, mas unicamente a que for boa para a edificação. Ou seja, palavras ditas para o bem, que levam ânimo, que beneficiam as pessoas que ouvem, porque as pessoas ficam melhores quando ouvem suas palavras do que antes. Palavra boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo continue atuando na sua mente, no seu coração, e lhe dando a certeza de que se você permanecer na palavra de Cristo, essa palavra bendita que é viva e eficaz,
apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Ela vai mudar você de dentro para fora. E suas palavras, se você permanecer na palavra de Cristo, elas serão novas, serão outras, serão abençoadas. Não serão palavras frívolas ou sujas. Não serão palavras para amaldiçoar, serão palavras para abençoar. Que Deus lhe abençoe nesse propósito sublime. O Quarteto Arautos do Rei tem uma música que será apresentada agora. E o objetivo dessa canção é glorificar o nome do Senhor, como sempre. E eu quero pedir você para prestar atenção na mensagem dessa música, que será cantada agora. Essa canção nos diz que, a despeito de todos os problemas da vida, em Cristo nós encontramos solução e vitória. Ouça agora, deixe Deus seguir falando ao seu coração através dessa canção. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho por lá. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder para são tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, teus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E saibam que vivo meus dias inteiros. E saibam que vivo meus dias inteiros.
isso o que Deus precisa para realizar sua obra e nos transformar de dentro para fora. Quando você se coloca na presença dele e diz: Senhor, eu sou teu. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou pertence a ti e eu entrego a ti. Eu me coloco nas tuas mãos para que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Tudo o que Deus precisa disso, de um coração aberto e disposto a segui-lo, a aceitar a sua vontade, a permitir que os propósitos de Deus se realizem em nossa vida. Deus ouve essa entrega, conforme a música que nós cantamos, com prazer, e eu não tenho dúvida de que Deus age para o nosso bem. Um dos primeiros momentos da nossa reflexão de hoje foi no livro de Provérbios, e eu quero concluir passeando um pouquinho, mais uma vez com você aqui pelo livro de Provérbios, agora no capítulo 10 e verso 19 inicialmente diz assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A ideia é sempre a mesma, não é? Quem fala demais se dá mal. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Geralmente, normalmente, há mais sabedoria em ouvir do que em falar. Quem ouve mais e fala menos, aprende mais e erra menos. Só que quem fala mais e ouve menos, erra mais e aprende menos. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Agora aqui, Provérbios 15, verso 28, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O coração do justo, diz Salomão, medita o que há de responder. Pensa antes de falar, não fala para pensar. Ou como nós precisamos pedir a Deus que nos ajude nesse sentido, não é verdade? Que Deus nos ajude a pensarmos antes de proferirmos nossas palavras, para que nossas palavras sejam sempre para o bem, não para o mal, sejam para construir e não para destruir. É claro que quando a gente fala assim sobre essa questão de cuidar com as palavras, alguém pode pensar assim que o melhor é ficar quieto o tempo todo. Não, claro que não. Porque há tempo de se calar, mas há tempo de falar. Porém, quando falar com sabedoria. Provérbios 25, verso 11, você conhece, está escrito: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Já pensou nisso? Como maçãs de ouro em bandejas de prata. Imagine assim, o efeito decorativo disso. Uma linda bandeja de prata, cheias de maçãs de ouro. Que efeito decorativo lindo! Salomão diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, em bandejas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Ou seja, a palavra dita na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo e pelos motivos certos, tem o seu lugar, a sua importância e tem a sua beleza, tem o seu valor. Por isso a questão não é ficar calado o tempo todo, porque há tempo de falar, mas quando falar, procurar falar com sabedoria, com pureza de motivos, falar da maneira certa e as palavras apropriadas. Quer mais um pouquinho? Provérbios 15, no verso 23, está escrito assim: que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. Não foi exatamente isso que eu disse há pouco? Como é boa a palavra dita na hora certa. Provérbios 16, versos 23 e 24. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. O coração do sábio é mestre da sua boca. Na Nova Versão Transformadora, essas palavras estão traduzidas dessa forma: da mente sábia vem conselhos sábios. As palavras dos sábios são convincentes.
porque é alguém que pensa antes de falar, e quando fala, fala com propriedade, fala com sabedoria. E no verso 24, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o coração. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e remédio para o coração. Eu gosto de algumas frases que as pessoas normalmente usam, tipo assim, na hora da despedida, vai com Deus, que Deus lhe acompanhe, que Deus te abençoe. Essas são palavras de bênção, são lindas, são simples, é verdade. Às vezes dita até sem pensar muito no seu significado e no seu propósito, mas são bonitas, são agradáveis de se ouvir. Que Deus lhe abençoe para que da sua boca saiam sempre palavras assim, palavras que abençoam e não amaldiçoam. Nós aprendemos hoje que, ainda que o poder maior esteja na palavra de Deus, as nossas palavras também têm o seu valor e a sua importância. E quanto mais nós permanecermos em Deus, mais nossas palavras serão parecidas com a dele. Serão palavras para abençoar e não para amaldiçoar. Que o Senhor lhe abençoe. Vamos orar. Pai querido, glorificado por tudo seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos a entendermos o valor e a importância das nossas palavras. E que, acima de tudo, a Tua Palavra esteja viva em nossa mente e em nosso coração, para que, transformados pela Tua Palavra, nós tenhamos palavras sábias. Oramos com gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você e eu, nós todos já erramos nessa questão, porque já falamos mais do que devíamos, ou já falamos o que não devíamos falar. Mas há sempre perdão para quem busca a Deus com sinceridade, confessa seu pecado e pede a Deus poder para uma nova vida. Vamos para frente? Que Deus nos use para a glória dEle com palavras sábias, palavras que abençoam os nossos semelhantes. E se o Senhor permitir, a gente se vê semana que vem. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, tchau.